Iniciaremos falando da definição de funções de uma variável real a valores reais. Para isso, sejam A e B subconjunto dos números reais. Denominamos de função de A em B uma regra que faz corresponder a cada elemento x do conjunto A um único elemento y do conjunto B. É usual representarmos uma função pela letra minúscula f. Se f é uma função de A em B e x pertence a A, denotamos por f de x o elemento y do conjunto B, que a função f faz corresponder ao elemento x do conjunto A. Isto é, y é igual a f de x. Notações. É comum denotar uma função f de A em B de uma das seguintes formas. A primeira, f é uma função de A em B que toma um valor x pertencente a A e associa a um valor f de x pertencente a B. Segunda forma, quando não se necessita explicitar o domínio, muitas vezes apenas denotamos a função pela equação que a define, isto é, y igual a f de x. E uma terceira forma é x, uma setinha, f de x. Nessa forma está indicado que f é uma função que associa um valor x a um valor f de x. Nessa terceira forma também não há necessidade de explicitar o domínio e o contradomínio. Então, vamos ver como é que fica uma representação geométrica da definição de funções. Como vimos, se A e B são subconjuntos dos números reais e f é uma função de A em B, representando aqui via diagrama de Venn, você tem um conjunto A e aqui você tem um conjunto B. Então, suponha que x é um elemento do conjunto A e y é um elemento do conjunto B. Dizemos que f é uma função de A em B se a cada elemento x pertencente a a função f associa a um único elemento y pertencente ao conjunto B. Neste caso, esse elemento y, que pertence a B, que está em correspondência com o elemento x do conjunto A pela função f, é denotado por f de x. Então, esse y aqui é denotado por f de x e dizemos simplesmente que y é igual a f de x. Então, é comum na literatura você ver a expressão a função f de x, ou até mesmo em uma aula algum professor fala a função f de x. Só que f de x não é a função. f de x é o elemento y do conjunto B que a função f faz corresponder ao elemento x do conjunto A. Esse conjunto A muitas vezes é chamado de espaço de partida ou domínio da função f. Então, o conjunto A é chamado de domínio da função f, o conjunto B também é chamado de contradomínio da função f. Ele é denotado por D de f e B por CD de f. Logo mais veremos a definição de domínio e contradomínio mais detalhada. Agora vejamos alguns exemplos onde podemos identificar se essa regra que associa elementos do conjunto A a elementos do conjunto B é uma função ou não. Por exemplo, digamos que você olha aqui para esse diagrama e f está associando dessa forma, associa o elemento x1 do conjunto A ao elemento y1 do conjunto B, o elemento x2 no conjunto A ao elemento y2 no conjunto B, o elemento x3 no conjunto A ao elemento y3 no conjunto B. Será que essa regra é uma função? Para isso deveríamos analisar se ela cumpre a definição de função. E a definição de função diz que uma regra que associa elementos do conjunto A elementos do conjunto B é uma função se a cada elemento do conjunto A essa regra faz corresponder um único elemento no conjunto B. Então, olhando para aqui, percebemos que cada elemento do conjunto A tem um correspondente no conjunto B.
E mais, cada elemento no conjunto A está se correspondendo com um único elemento no conjunto B. Quando olhamos para o conjunto B, percebemos que o elemento y4 não tem nenhum correspondente no conjunto A. Mas isto não fere em nada a definição de função, porque para ser função, basta cumprir essas duas regras. Não pode ficar elemento no conjunto A sem correspondente no conjunto B, o que não ocorre aqui, e nenhum elemento do conjunto A poderia ter mais de um correspondente no conjunto B. Então, nesse caso, o fato de y4 não ter correspondente em A não fere a definição de função e, portanto, aqui trata-se de uma função. Agora, se mudássemos um pouco esse diagrama da seguinte forma. Vou manter ainda assim com essa configuração, mas o elemento x3 também fizéssemos corresponder com o elemento y4. Ou seja, eu tenho agora um elemento aqui, onde este elemento está se correspondendo com dois elementos no conjunto B. Então, ele está quebrando a definição de função, porque eu tenho um elemento que se corresponde com mais de um elemento no conjunto B, quando na definição diz que cada elemento do conjunto A tem que corresponder-se com apenas um e apenas um elemento no conjunto B. Lembrando que o conjunto A nós chamamos de domínio, o conjunto B contradomínio. Se nós corrigíssemos esse defeito, esse problema da definição, e fizéssemos o seguinte: o conjunto A com os elementos x1, x2 e x3 permanece dessa forma, mas o elemento x1 ele passa agora a não ter nenhum correspondente no conjunto B. Ou seja, o elemento x1 não tem mais correspondente no conjunto B. Ele está sobrando aqui no conjunto A. Nesse caso também não é função, porque há um elemento no conjunto B que não tem correspondente em A, então fere a definição que a cada elemento de A há um único elemento em B. Também não seria função. Então agora suponha que você tenha x1 se correspondendo com y2. Aqui você tem x1, x2 e x3, todos têm correspondentes no conjunto B, porém você tem x1 e x2 correspondendo-se com um único elemento de B, ou seja, você tem um elemento em B que tem mais de um correspondente em A. Isso também não fere a definição de função, porque na definição de função, cada elemento de A tem que ter um único elemento em B como correspondente. E aqui, cada elemento em A está se correspondendo com um único em B, embora haja um elemento em B que se corresponda com dois elementos em A, também não fere a definição de funções. Agora vamos formalizar a definição de domínio, contradomínio e imagem de funções. Se f é uma função de A em B, então o conjunto A é denominado de domínio de f e é denotado por D de f. O conjunto B é denominado de contradomínio de f e é denotado por CD de f. O conjunto de todos os elementos de B que estão em correspondência com algum elemento do domínio pela função f é denominado de conjunto imagem de f e é denotado por IM de f. Em símbolos temos imagem de f igual ao conjunto de todos os y pertencentes a B, tais que y é igual a f de x para algum x pertencente a A. Ou ainda, a imagem de f é igual ao conjunto de todos os y pertencentes ao contradomínio de f, tais que y é igual a f de x para algum x pertencente ao domínio de f. Agora vamos ver um exemplo de como identificar o domínio, o contradomínio e a imagem na prática. Então observe que se A é o conjunto 1, 2, 3 e 4 e B é o conjunto 4, 5, 6, 7 e 8 e f é uma função de A em B dada por f de x
igual a x mais 3, ou seja, essa função f ela vai pegar os elementos de A e vai associar aos elementos de B da seguinte forma. Ela pega um elemento x em A, soma com 3 e associa ao elemento correspondente a x mais 3 no conjunto B. Então, eu representei aqui, via diagrama de Venn, o conjunto A. Então, tenho aqui o conjunto A, que é 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, 4, 5, 6, 7 e 8. E vamos ver como é que F associa os elementos de A aos elementos de B. O elemento 1 é associado a 1 mais 3, ou seja, F aplicado em 1 será 1 mais 3, que é 4. Então, a função F pega o elemento 1 e associa ao elemento 4. Da mesma forma, a função F pega o elemento 2 e vai associar a 2 mais 3, ou seja, F associa o elemento 2 ao elemento 2 mais 3, que é o elemento 5 no conjunto B. Por outro lado, F pega o elemento 3 no conjunto A e associa ao elemento 3 mais 3, que é 6. Ou seja, F associa o 3 ao elemento 6. E F pega o elemento 4 no conjunto A e associa a 4 mais 3, que é 7. Ou seja, F pega o elemento 4 e associa a 4 mais 3, que é 7. Então, aqui temos todas as condições de definição satisfeitas, ou seja, cada elemento do conjunto A está associado com um único elemento no conjunto B. Então, lembrando que na definição de domínio, contradomínio e imagem, o conjunto A, que é o espaço de partida, é chamado de domínio de F. Então, todo esse conjunto é o domínio de F, que simbolizamos por D de F. O conjunto B, que é o espaço de chegada, é chamado de contradomínio de F, que denotamos por CD de F. Já no contradomínio de F, os elementos que têm algum correspondente no domínio é chamado de imagem de F. Nesse caso aqui, os únicos que têm correspondentes no domínio são 4, 5, 6 e 7. Então, aqui nós temos esse conjunto, que é o conjunto imagem de F, que simbolizamos por IM de F, imagem de F. Então, aqui nós temos a representação do domínio, contradomínio e imagem de F. Então, aqui nós temos, nesse caso, um elemento do contradomínio, que é o elemento 8, que não pertence à imagem. Então, aqui temos que o conjunto imagem é diferente do contradomínio. Mais na frente, em outras aulas, nós vamos ver que funções onde o contradomínio é igual à imagem serão chamadas de funções sobrejetoras. Só que só falaremos disso quando formos introduzir o conceito e a definição de função inversa em vídeos posteriores. Agora vamos definir gráfico de funções. Sejam A e B subconjunto dos números reais e F uma função de A em B. Denominaremos de gráfico de F o conjunto de todos os pares ordenados x, y pertencentes a A cartesiano B, tais que y é igual a f de x. É comum denotarmos o gráfico de F pelo símbolo G de F. Assim temos que o gráfico de F é igual ao conjunto de todos os pares x, y pertencentes a cartesiano B, tais que y é igual a f de x. Então, agora vejamos um exemplo de como determinar o gráfico de uma função. Nesse caso aqui, temos que A é o conjunto 1, 2, 3 e 4, B é o conjunto 4, 5, 6, 7 e 8, e F é uma função de A em B. A função F pega x e associa ao elemento x mais 3, ou seja, cada x do elemento A é associado ao elemento x mais 3 no conjunto B. Determine quem é o gráfico de F. Então, como vimos, temos o seguinte,
temos que o gráfico de f, por definição, é o conjunto de todos os pares x, y, pertencente a cartesiano B, tais que y é igual a f de x. Então, vamos analisar quem são os elementos y pertencente a B, tais que y é igual a f de x, ou seja, quais são os pares que satisfazem essa condição, y igual a f de x. Então, note que para x igual a 1, nós temos que f aplicado em 1 é 1 mais 3, ou seja, a função f pega o elemento 1 e associa a 1 mais 3. Pega o elemento 2 e associa a 2 mais 3. Então, f aplicado em 1 vai ser 1 mais 3, que é 4. E, portanto, o par 1 e 4, pertence ao gráfico de f. Ajeita nesse f. Ou seja, 1 e 4 pertence ao gráfico de f. Por quê? Porque 1 pertence ao conjunto A, 4 pertence ao conjunto B e mais 4 é igual a f aplicado em 1. F aplicado em 1 igual a 4. Da mesma forma, f aplicado em 2 é 2 mais 3, que é igual a 5, e, portanto, o par 2 e 5 pertence ao gráfico de f. F aplicado em 3 será 3 mais 3, que é igual a 6, o que implica que o par ordenado 3 e 6 pertence ao gráfico de f. E, finalmente, f aplicado em 4 é 4 mais 3, que é igual a 7, e, portanto, o par 4 e 7 pertence ao gráfico de f. Com isto, o gráfico de f, que é o conjunto de todos os pares x e y pertencentes a cartesiano B com y igual a f de x, vai ser dado dessa forma aqui, ó. Gráfico de f vai ser o conjunto dos pares 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6 e 4 e 7. Então, note que o gráfico de f é esse conjunto de pares ordenados e não uma reta ou uma parábola, uma curva, como comumente vemos lá no ensino médio. O gráfico é esse conjunto de pares ordenados. Mas a reta, aquelas curvas que vemos como gráfico lá no ensino médio, é a representação geométrica desse gráfico em um plano cartesiano, o que veremos ainda nessa aula. Agora vejamos como fica a representação do gráfico de uma função no plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema composto por duas retas perpendiculares, uma horizontal e outra vertical. Essas retas recebem o nome de eixos. O ponto de interseção é chamado de origem do sistema. É comum representarmos o eixo horizontal pela letra x e o eixo vertical pela letra y. Representamos um par ordenado AB, pertencente ao gráfico de f, por um ponto no plano cartesiano, onde o número A é a abscissa do ponto e o número B é a ordenada do ponto. O gráfico fica então com a seguinte configuração. Agora vejamos como é que fica a representação geométrica do gráfico da função, do exemplo anterior, no plano cartesiano. Então nós tínhamos que a função era uma função f, definida no conjunto A, 1, 2, 3 e 4, e tomando valores no conjunto B, 4, 5, 6, 7 e 8, e que era dado pela expressão, pela função do tipo f de x igual a x mais 3. Então, como vimos, o gráfico dessa função
era composto pelos pontos 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6 e 4 e 7. Esses pares ordenados, ou seja, F quando aplicava no ponto 1, 1 mais 3, 4. F aplicado em 2, 2 mais 3, 5. F aplicado em 3, 3 mais 3, 6. E F aplicado em 4, 4 mais 3, 7. Então, como representar esse gráfico aqui no plano cartesiano? Ora, cada ponto desse, cada par ordenado, 1, 2, ele é representado por um ponto, onde você tem abscissa 1 e ordenada 4. Então, aqui nós temos o ponto 1, 4. 2 e 5, abscissa 2 e ordenada no eixo Y, 5. 3 e 6, abscissa 3 e ordenada 6. Então, a primeira coordenada sempre vai ficar no eixo horizontal, no eixo X, que também é conhecido como eixo das abscissas, e a segunda coordenada no eixo vertical, que é o eixo Y, que é conhecido como eixo das ordenadas. Só resta representar o ponto ou par ordenado 4 e 7. Então, 4 e 7. Então, aqui nós temos os 4 pontos representados no plano cartesiano. Então, só lembrando, esses pontos é a representação geométrica do gráfico no plano cartesiano.